Olá, meus amigos, que Deus abençoe todos vocês e o Espírito Santo, o Espírito de Deus, o Espírito do nosso Senhor Jesus Cristo, o Espírito que ressuscitou o Senhor Jesus Cristo, venha ressuscitar aqueles que ainda não aconteceu. O Espírito Santo, quando vem, faz a gente deixar de ser alma vivente para sermos espíritos vivificantes. Isso é extremamente glorioso, magnífico. E vale a pena aqui dizer que enquanto somos almas viventes neste mundo, a nossa natureza é carnal, a nossa natureza humana está sujeita apenas às coisas que são físicas, visíveis, perecíveis, como a vida nesta terra. Mas quando a pessoa deixa de ser alma vivente para ser espírito vivificador, aí a coisa muda de figura, porque ela passa a ter a natureza divina. E é claro, quando a gente tem a natureza divina, nós temos o equilíbrio espiritual que a gente precisa, o equilíbrio na fé. Nós não somos mais sujeitos à carne, às concupiscências da carne. Antes, pelo contrário, nós somos sujeitos à vontade de Deus. E quando fazemos a vontade de Deus, executamos a vontade de Deus, não apenas sabemos, mas executamos, então nós somos, digamos assim, vencedores, porque esta é a fé que faz da pessoa vencedora. Você sabe que a fé que pensa, a fé que pensa é a fé que vence o mundo. E isso é muito grandioso, isso é mais do que todo o ouro, toda a prata, todo o dinheiro, de todas as loterias de todo o mundo. Isso é eterno. A fé que pensa é a fé que vence e vence o mundo. E falando em fé que vence o mundo, eu sei que muitas pessoas, quando a gente fala em fé, poxa, vibram, porque gostam do conhecimento, dos segredos e mistérios da fé. Só que muitas pessoas sabem e têm condições de conquistar pela fé, mas, infelizmente, não tem aquela fé de se manter na fé. Uma coisa é você conquistar benefícios de Deus pela fé. Outra coisa é você se manter na fé em comunhão com Deus, porque a fé é que nos faz ter comunicação com Deus. É a fé. Sem fé é impossível agradar a Deus, porquanto é necessário que aquele que se aproxima de Deus creia que ele existe, que é galardoador dos que o buscam. Então, falando da fé, nós estaremos fazendo no dia 12 deste mês de outubro, segundo domingo, não é? De outubro, uma grande campanha em favor das pessoas humilhadas,
envergonhadas, as pessoas que, mesmo estando dentro da igreja, ainda assim se sentem insignificantes, excluídas da própria sociedade. As pessoas que estão apagadas, elas creem em Deus, elas já tiveram experiências com Deus, já alcançaram milagres, mas com o tempo, esses milagres foram sendo esquecidos e não tiveram tempo, não tiveram fé para se manter na fé e se manterem conquistando. Então, acabaram sendo envergonhadas, humilhadas. E nós estávamos lendo, meditando sobre uma criatura que foi uma das mais humilhadas, digamos assim, na história de Israel. Nós estamos falando de Ana. Ana é um exemplo de fé que ficou registrado nas Sagradas Escrituras para que todos nós, todos os que se encontram na situação em que ela se encontrava, venham se libertar da sua miséria, da sua humilhação, da sua derrota, do seu fracasso, da sua vergonha, da sua dor. Porque Ana foi uma mulher assim, que fez, aliás, eu diria que Deus permitiu que Ana sofresse o que sofreu para que ela pudesse se revoltar através da fé ou com fé e mudar a sua história. Porque Deus permite, Ele permite que nós todos passemos por tribulações, provações, tribulações. Ele permite que nós passemos pelos desertos. Ele permite que nós erremos ou erremos para que então venhamos aprender a acertar. Ele permite que nós sejamos humilhados para que, no final, Ele seja glorificado através de nós. É uma história linda, a história de Ana, que provavelmente você já conheça. Mas eu queria, na meditação da fé de Ana, eu gostaria que você pegasse a sua Bíblia. Isso, pegasse a sua Bíblia, a Bíblia fiel, comentada, e, se fosse possível, e acompanhasse comigo a leitura do texto sagrado lá de 1 Samuel, no livro do 1 Samuel, lá no Velho Testamento, que fala da história de Eucana. Eucana era um homem religioso, fervoroso, e que tinha duas mulheres. Por que ele tinha duas mulheres? Uma se chamava Ana e a outra se chamava Penina. Por que ele tinha duas mulheres? É simples. Eucana tinha casado com Ana. E Ana era uma mulher estéril. E Ana, por mais que ela
tivesse orado, bem como o seu marido, que era fervoroso, por mais que eles tivessem feito os seus votos com Deus, por mais que eles tivessem feito suas ofertas, seus sacrifícios, Ana continuava estéril. E eu fico pensando como que Deus usa o sofrimento das pessoas, a vergonha das pessoas, a humilhação das pessoas, para dar a volta e mostrar para o mundo inteiro que só Ele é o Senhor. E mostrar como uma pessoa que era extremamente humilhada, envergonhada por não ter filhos, naquela altura era uma vergonha, era uma humilhação, era, enfim, algo assim, endiabrado do ponto de vista humano. Era uma pessoa amaldiçoada, maldita, porque ela não tinha filhos. Uma mulher maldita, porque não tinha filhos. E Eucana, porque a amava muito, casou com ela, mas ela não tinha filhos. Então, o que fez Eucana? Ele tinha o direito. Antigamente era assim, a mulher não dava luz a filhos, então o marido podia casar com outra que viesse gerar filhos, porque era obrigação do casal ter filhos. Então, diz a história que todos os anos Eucana saía da sua cidade e ia adorar e a sacrificar ao Senhor dos Exércitos em Siló. Siló era o lugar onde estava a arca, onde estava o tabernáculo, que vinha pelo deserto, quando o povo de Israel saía ou saiu do Egito e passou pelo deserto, e finalmente Deus indicou que Siló seria o local onde deveria colocar o tabernáculo e, consequentemente, a Arca da Aliança. Então, todo ano, este homem, Eucana, fiel, religioso, fervoroso, ele ia a Siló fazer as suas ofertas de sacrifícios e adorar a Deus. E o que ele fazia? Diz o texto sagrado, seria bom que você estivesse acompanhando aqui a nossa leitura e pensamento, que sucedeu no dia em que Eucana sacrificava, ele dava porções a Penina, que era a sua segunda mulher, e a todos os seus filhos, e a todas as suas filhas. Quer dizer, Eucana, aqui não diz no texto sagrado, não fala quantos filhos ele teve com Penina, mas Penina devia ser uma mulher muito fértil, porque ela tinha filhos e filhas, muitos. Então, todos os anos, Eucana ia lá, subia lá a Siló para fazer sacrifício, ofertar a Deus e adorar a Deus, juntamente com as suas mulheres e os seus filhos. Então diz o texto que ele sacrificava e dava porções a Penina, sua mulher, e também a todos os seus filhos e a todas as suas filhas. Quer dizer, ele dava condições para os seus filhos, junto com Penina, sacrificarem a Deus. Porém, Ana, que não tinha filho, ele dava uma parte excelente, porque ele amava a Ana.
ele amava Ana. Era a mulher da sua vida. Era a sua outra metade. Mas, por conta de o Senhor ter cerrado a madre de Ana, ela não tinha filhos. Pelo menos é o que está escrito aqui no texto. Eu creio que Deus permitiu que Ana não tivesse filhos, justamente para chegar até onde ela chegou e fazer o que ela fez, para deixar para nós um exemplo de fé, e de fé que pensa, que agrada a Deus. A fé revoltosa, a fé que não depende da religião ou da religiosidade, mas a fé que depende do que a pessoa tem dentro de si. E Ana ela tinha o combustível que acirra a fé, que alimenta, que faz explodir a fé dentro da gente. Ela tinha essa chama violenta de fogo que a fez uma mulher heroína na fé. Ana, amiga e amigo, tinha duas coisas que fez dela uma mulher exemplo para todos nós. Ela carregava consigo a humilhação, a dor, a vergonha e também carregava consigo uma revolta. Ou melhor, em dado momento, quando a religiosidade dela e do seu marido não resolveram, ela partiu por tudo ou nada. E é isso que nós aprendemos aqui. Eu aprendo. E eu lembro também da minha própria experiência, aliás, nossa experiência, Esté e eu, quando nós estávamos em situação deplorável de vergonha e humilhação. E isso serviu para que nós tomássemos uma decisão arrojada, fôssemos para tudo ou nada, ou vida ou morte, ou é ou não é. E isso é que é glorioso. Eu posso falar sobre Ana com propriedade, porque eu entendo bem o caso dela. A sua vergonha, a sua humilhação, a sua amargura de alma, a sua tribulação de espírito, amargura de alma e a tribulação de espírito que Ana tinha, serviram como combustível da fé que ela carregava dentro de si. Então, nós queríamos passar esse exemplo, esse ensinamento para todas as pessoas que têm vivido na humilhação, na dor, que têm vivido no inferno, um pedacinho do inferno, mesmo estando numa igreja, mesmo pertencendo a uma determinada religião, mesmo crendo em Deus. Quantas e quantas pessoas têm crido em Deus, mas não têm visto a grandeza dele em suas vidas, não é verdade? Pois bem, Deus
permite que nós, quando somos humilhados, envergonhados, ele permite que essa vergonha, essa humilhação, o desprezo pelo qual nós somos, passamos por essa terra, por esse mundo, venha mostrar a grandeza dele em nossas vidas através de uma atitude simples da nossa parte. Você não tem que merecer para receber as bênçãos de Deus, a resposta de Deus. Nós não temos que merecer, porque se dependêssemos dos nossos méritos, nós jamais iríamos conquistar alguma coisa com Deus. Porque quem merece alguma coisa dele? Nós falamos isso ontem, quando Salomão disse: todos somos pecadores, todos somos pecadores. Não há um justo sequer. E realmente é. Isso é um fato. Então, quem merece? Ninguém merece. Agora, o que faz a diferença, e nós aprendemos isso aqui com Ana, é a fé. A fé arrojada, a fé audaciosa. Porque quando a pessoa manifesta uma fé arrojada, audaciosa, uma fé que agrada a Deus, ela vai para o altar com tudo ou nada, para o tudo ou nada, para a vida ou para a morte. Ela não vai fazer uma tentativa, ela não vai buscar favores do pastor, do bispo, da igreja, não. Ela chega a um ponto de explosão dentro de si, e ela mesma vai falar com Deus por si própria. Foi o que aconteceu com Ana. Ela foi para o altar. Ela foi para o altar, para o tudo ou nada, para a vida ou para a morte. Porque ela estava cansada de sofrer, cansada de ser humilhada. Você já imaginou? O texto sagrado diz que a sua rival, a Penina, que tinha muitos filhos, embora o seu marido não a amasse tanto quanto a amava Ana, embora ela fosse assim, a Penina, né? Ela era uma mulher ruim, má, perversa, embora também subisse lá em Siló para fazer as suas ofertas e fazer as suas adorações a Deus. Quer dizer, por um lado ela fazia ofertas e adorava a Deus, mas por outro lado ela era uma mulher iracunda, uma mulher que excessivamente provocava a Ana. Porque ela sabia que Ana era a amada do seu marido. E que ela, Penina, estava em segundo plano. Ela só servia para gerar filhos. Mais nada. Então, ela, por conta desse privilégio que ela tem de ser muito fértil, ela humilhava a Ana, que era muito estéril. Sua madre estava fechada, cerrada. Então você imagine duas mulheres vivendo sobre o mesmo teto, e uma com muitos filhos e a outra sem nenhum filho. E diz o texto aqui, isso é muito forte, em 1 Samuel, vale a pena você conferir aí, 1 Samuel, capítulo 1 e versículo 6, que diz assim: e a sua rival, quer dizer, Penina, excessivamente a provocava a Ana. Veja que o texto aqui, essas palavras são muito fortes. Eu
eu prezo muito por cada palavra, porque dá uma ideia maior para a gente entender a fé. Diz o texto que Penina excessivamente provocava Ana, humilhava Ana, para a irritar. Era essa aí, Penina. O que ela tinha de frutífera no quesito de dar a luz a muitos filhos, por outro lado, era uma mulher iracunda. Ela procurava irritar, provocar, humilhar, envergonhar a Ana, que vivia debaixo do mesmo teto. Então, você imagine duas mulheres vivendo debaixo do mesmo teto, uma humilhando a outra porque tinha filhos, ela tinha muitos filhos e a outra não tinha nenhum filho. Quer dizer, isso aí mostra, dá uma visão de como Ana era humilhada, como Ana era envergonhada. E ela não podia se defender. Ela não tinha nada para falar. O que ela ia falar? Não é? Então isso deve estar acontecendo com muitas pessoas que estão me ouvindo nesse momento, participando dessa live. Muitas pessoas que são severamente envergonhadas, humilhadas e não podem falar nada, não podem se defender. Foi o caso de Ana. Ela não podia falar nada. Ela só tinha o direito de sofrer. Ela só tinha o direito de sofrer. Então, o seu marido Eucana, no versículo seguinte, ela diz o texto aqui, que sempre que Ana subia à casa do Senhor, a outra a irritava. Quer dizer, ela ia para orar, para clamar, para suplicar, e Penina, usada mesmo pelo mal, pelo diabo, a provocava, mesmo ela indo em direção à casa de Deus. Quer dizer, para tirá-la mesmo do espírito, para acabar com o restinho de fé que Ana tinha. Então, diz o texto que Ana chorava e não comia. Por isso chorava e não comia. Sempre que Ana subia à casa do Senhor, a outra, a rival, a irritava. Por isso chorava. Ela não tinha o que falar. Ela não tinha como se defender. O que uma mulher cuja madre está cerrada, fechada, poderia falar com uma mulher que tinha uma prole, inúmeros filhos? E quando a irritava e zombava dela? Nada. Ela tinha que ficar calada, não é? Talvez você, amiga e amigo, seja uma dessas pessoas. Talvez você seja pastor. Você tem sido pastor há muitos anos. Você tem sido um servo de Deus há muitos e muitos anos. Mas o seu trabalho não vinga, não multiplica, não prospera, não cresce. E você anda de cabeça baixa. Porque, de repente, você é uma Ana da vida, só que ministrando a palavra de Deus. Você ministra a palavra de Deus para os outros, mas para si mesmo você não tira nenhum proveito. Porque você tem sido como uma fonte seca. O seu trabalho não desenvolve.
Talvez você seja como Ana e tenha estado assim envergonhado, humilhado perante seus colegas. Talvez você seja uma pessoa trabalhadora, você dá o melhor de si, você faz o melhor, mas porque você tem um defeito físico ou porque você não tem assim aquela capacidade que os outros colegas seus têm, você se sente diminuído. E o que você vai falar? Você tem que suportar essa situação. Seja lá qual for a situação que você está passando, minha amiga e meu amigo, de humilhação, essa campanha que nós teremos no dia 12, agora, dia 12 de outubro, é para as pessoas humilhadas, é para as pessoas verdadeiramente envergonhadas. E se você é uma delas, então você é a pessoa certa. Vamos aprender durante esses dias, nós vamos ficar falando sobre esse assunto para despertar a sua fé, para que você venha a ser como Ana, que de uma mulher que estava no fundo do poço, veio a ser uma mulher honrada. Ela veio a ser exaltada pelo próprio Deus. E Deus, obviamente, tinha preparado tudo isso e preparou tudo isso para deixar nos anais da história do povo dele como a fé verdadeira, sincera, muda a história da pessoa. A humilhação, a vergonha, a dor, a miséria e todos os infortúnios deste mundo servem para aquelas pessoas sinceras e de fé, servem como combustão, como combustível. É combustível para fazer a sua fé mudar a sua história. Nós vamos falar sobre isso. Então, Eucana, marido de Ana, disse: Ana, por que choras? E por que não comes? E por que está mal o teu coração? Não te sou eu melhor do que 10 filhos? Provavelmente Penina tivesse 10 filhos com ele e Ana não tinha nenhum. E ele dizia: por acaso eu não sou melhor do que esses 10 filhos para você? Eu, porque ele a amava, mas não podia fazer nada. Não podia fazer nada além do que ele já fazia, cumpria com as suas obrigações, inclusive religiosas, orações, preces, rezas, ofertas, sacrifícios, e nada resolvia. Toda a sua religiosidade, toda a sua fé, toda a sua dedicação não resolveu o problema da sua mulher. Nós vamos continuar falando sobre isso amanhã, porque é uma história belíssima, magnífica, uma história de fé, uma história de superação, que só quem passou por isso sabe valorizar esse tipo de procedimento, de comportamento que Ana teve em relação à sua situação. Porque em dado momento ela disse: chega, já não aguento mais, já não suporto mais. E aí ela passou por cima de tudo. Ela passou por cima da religiosidade, dos sacerdotes. Ela passou por cima de tudo. E foi para o altar, subiu no altar. E amanhã nós vamos ver isso. Deus abençoe,
E até amanhã. E olha, prepare-se. Prepare-se para subir no altar neste dia 12 de outubro, em todas as igrejas universal do Reino de Deus. Essa campanha vai ser feita em todo o planeta onde houver uma Igreja Universal do Reino de Deus, porque essa campanha é exclusivamente para os humilhados, os derrotados, os fracassados, é para aqueles que ninguém dá nada, é para aqueles que o diabo e o mundo fica irritando, fica zoando, gozando com a cara deles. É para você, minha amiga, meu amigo, que tem estado nessa situação. Tá bom? Deus abençoe a todos e até amanhã em nome do Senhor Jesus. Amém.